Creio e mantenho a minha fé. Alô, pessoal! Mais uma edição do Arraial da Boa Vontade chegando até você. É neste próximo sábado, dia 29 de julho, após a reunião da Comunhão com Deus na Igreja Ecumênica da Religião Divina em São José dos Campos. Apenas R$5, comidas típicas, muita animação e, claro, a sua participação. Realização: Movimento das Mulheres Legionárias da Religião Divina de São José dos Campos. A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. É todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais. O amor universal
na apoteose ao Criador onipotente onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarucho, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Famílias do céu e da terra, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, no lar aqui da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus. Nosso muito obrigado pela presença de quem está aqui ao vivo nesta live e a você, minha amiga, meu irmão, que estará assistindo esta gravação depois. Então vamos fazer o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração, preparando os nossos corações para o estudo de hoje. E logo em seguida, após este momento especial, vamos juntos com o irmão Paiva Neto orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Então vamos, num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus. Meus irmãos, é preciso orar. Todos têm que se acostumar a orar. Muita gente pensa que orar é somente nos tempos religiosos. Não é, não. Lá também é preciso orar. Mas principalmente nas ruas, nos lares, nas escolas. Aqueles que não querem oração nas escolas, permitam pelo menos que os jovens, as crianças, os professores, façam intimamente. Porque as coisas vão chegar a tal ponto da violência que as pessoas vão buscar segurança em Deus. Em Deus, em Deus, em Deus. Vocês verão. Não está muito longe. Apesar de longe em termos históricos, é um caso muito sério. Vamos à oração de Jesus, o Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoáramos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, colocamos-nos nas tuas mãos. Segura as mãos. Segurança verdadeira, que nos encaminham pelos caminhos que devemos trilhar sem erro. Grato, Senhor, pela atenção que sempre nos deste. E aqui continuaremos dando o nosso recadinho, na certeza de que nos inspirarás. Não porque valhamos alguma coisa, mas porque estamos querendo fazer algo de bom em benefício dos nossos semelhantes na religião de Deus. Grato, Senhor. Quem confia em Ti não perde o seu tempo, porque és o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Como dizia o irmão Zaru, em qualquer circunstância, por mais dura que seja, pensem logo em Jesus. Viva Jesus! Muito bem, fortalecidos aí por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo, dando boa noite aqui para todo mundo que está participando neste momento ao vivo, pessoal lá de Aguaí, a irmã Olívia, também a irmã Maria Augusto. Tudo bem, dona Maria? Deu certo, hein? Que bom, graças a Deus, hein? Seja bem-vinda. Pessoal lá de Jundiaí também participando aqui com a gente. E é claro, você que estará assistindo essa gravação, depois o nosso muito obrigado. Se eu esqueci de alguém aqui, se manifeste aí, abre a câmera ou o microfone, pode falar. A tribuna aqui está aberta aí para todo mundo, ok? Vamos lá então, gente. Eu e minha família aqui, junto com vocês, estamos estudando o livro Os Mortos Não Morrem, né, do irmão Paiva Neto. Então, tem sido aí uma jornada, né, uma experiência muito, muito interessante, né, para todos nós. Quanta coisa a gente já aprendeu. E a partir do entendimento de que a vida continua, qual é o grau de responsabilidade nossa, né, com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Então, veja que é uma jornada realmente, né? Quando finalizarmos este livro, alguém pode até perguntar: ah, mas, irmão Rafael, será que eu vou lembrar de todos os assuntos que foram colocados? Talvez não, porque são muitos. Mas tudo isso foi enraizado na nossa história espiritual. E quando espiritualmente acessarmos esse conhecimento, a gente vai conseguir, né, não só trazer como benefício para nós, mas para resolvermos, aí, desenvolvermos esses assuntos aí com os nossos amigos, com os nossos familiares. Tá? Então a gente agradece demais a todo mundo que está aqui nessa jornada toda segunda-feira a partir das 8 da noite. Tá bom? Vamos lá, então. Livro Os Mortos Não Morrem. Estamos, né, agora já, podemos dizer, na parte final aqui do livro, né, já caminhando para o encerramento da leitura, né, de todas as páginas. E agora nós vamos a um novo capítulo.
O mundo espiritual no testemunho de vultos da história. Partes de 1 a 4. Então vamos agora à primeira parte, Escritores e Fantasmas. Página 385 aqui, a minha edição é a primeira edição. Caso o livro com você aí seja outra edição, procura lá no sumário, fica facinho, tá bom? Então vamos lá. Escritores e Fantasmas. Dentro do capítulo O Mundo Espiritual no Testemunho de Vultos da História, parte 1. A prezada amiga leitora e o estimado amigo leitor, talvez não acostumados a ver divulgada a enorme relação de personalidades que buscaram explicações para os fenômenos da natureza espiritual, podem estar surpresos com o que leram até agora. Contudo, a lista é longa e muitos pesquisadores lançaram-se a campo para elencar influentes personagens da história que tomaram contato com aspectos da vida após a morte. Então, gente, é sempre bom lembrar que o irmão Paiva, ele sempre traz aqui não só a visão da religião divina, que é, né, que vem na vanguarda desses conhecimentos, né, falando dessas questões, mas mostrando que o contato entre com irmãos e irmãs já do outro lado da vida, isso já acontece há muito tempo. E que a própria ciência já tem há muito tempo. A gente viu aqui pesquisas de 2, 3 séculos atrás, irmãos e irmãs ali já tendo esse contato com o etéreo, né? Contato com o paranormal, com o sobrenatural, com o mundo espiritual. São vários nomes, mas significam a mesma coisa. Então, veja que a humanidade, gente, a humanidade já está tendo contato com isso há muito tempo. Mas, irmão Rafael, mas por que isso não acontece de uma vez por todas? Por que parece que vai a passos, né, bem vagarosos? É porque a humanidade precisa realmente abrir o seu coração para isso. É a humanidade, somos nós, seres humanos, aqui enquanto reencarnados, que precisamos realmente abrir, né, a nossa mente para que esse conhecimento realmente se enraize. Enquanto nós tivermos dúvidas, as coisas vão demorar a acontecer. Veja que a espiritualidade, pessoal, ela não se impõe assim, ó, acredita e pronto, acabou. Observe, né? Tenha o seu pensamento crítico, faça as perguntas necessárias. Se você tem dúvidas, pergunte. É assim que a gente vai transformando a nossa vida. Eu faço aqui até um paralelo com o próprio Cristo de Deus e seus ensinamentos. Jesus, em nenhum momento, gente, você pode procurar lá na Bíblia Sagrada, tá? Em nenhum momento ele usou de um poder espiritual que ele tinha autoridade. O irmão Paiva já nos explicou em outros livros, principalmente naquele livro, né? Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, que ele lançou em 2014, né? Em 8 de novembro de 2014, quando o TBV completava 25 anos, ele diz que Jesus teve o poder de dominar o poder. Então, ele já tinha o poder de, sabe, estalar o dedo e as coisas acontecerem. Tanto é que lá no Getsemane, né, mãe? Ele diz, né, quando Pedro, né, corta a orelha lá do soldado mau, que ele fala, você acha que se eu não pedisse, legiões de anjos desceriam aqui para me proteger? Mas não é assim. E o que Jesus fez, gente? Traçando um paralelo aqui com esse conhecimento que a gente é que tem que abrir a mente e o coração. Jesus não utilizou desse poder para impor esse conhecimento. Ele foi conversando com as pessoas. O maior poder de Jesus era a conversa. Não a conversa enganadora, não é a conversa que para iludir, falando, mostrando para aquelas pessoas. Então, todas as pessoas que ele curou, qual é a frase que ele utilizava, gente? Vai, a tua fé te salvou. Você mereceu isso. Quando ele conversa, por exemplo, com o Nicodemos e fala justamente sobre a reencarnação, veja, ele não impõe a Nicodemos o entendimento da reencarnação. Ele vai explicando para Nicodemos, preste atenção nesses detalhes. Olha, o homem precisa, né, se tornar, né, de novo, ele precisa voltar e passar pela água.
qual que era o significado disso, gente? Quando o bebê está sendo gerado lá na barriga da mãe, ele fica envolto sobre o quê, gente? Água. Essa água, ele estava falando, você precisa passar por todo o processo reencarnatório novamente para entender. Então, veja, ele não usou a energia, vamos dizer assim, né, o poder, e as coisas aconteceram. Ele foi falando. Assim como Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, que, entre outras palavras, gente, era o quê? Um ladrão. Podemos dizer assim, não é mesmo? Ele era um ladrão, ele lesava as pessoas. Ele cobrava aquilo que ele tinha que cobrar, cobrava até a mais. Tanto é que quando Jesus conversa com ele, veja, ele não usa nenhum tipo de poder. Ele conversa com Zaqueu, e aí ele fala, né, naquela conversa, o próprio Zaqueu fala, então eu vou restituir aqueles que eu lesei, vou doar metade, né, dos meus bens, aqueles que necessitam. Veja, foi uma conversa. Então, tudo que a gente está lendo aqui, tudo que a religião divina traz para nós, pessoal, é para que a gente tenha um pensamento crítico e pense sobre isso. Se de repente ainda você, meu amigo, minha irmã, ainda tem dúvidas sobre essa questão da continuidade da vida, dê o benefício da dúvida, faça sua crítica, né? Pense, repense, leia, né? Tenha acesso a esses livros, assista aí aos nossos vídeos, né? Tá tudo aí registrado. É uma maneira da gente entender essas questões essas que a própria humanidade já vem pesquisando, não é de hoje. Não é assunto, vamos dizer assim, assunto moderninho. Agora, às vezes vem, né, aqueles assuntos, né, da moda. Agora vamos... Não, é um assunto que a própria humanidade, a gente viu aqui registrado, a própria humanidade vem trazendo. Então, mais do que nunca, a gente precisa compreender essas questões para que, justamente, eu faça uma ligação entre o planeta Terra, hoje, conforme revelado, né, pela religião divina e por tantos preciosos irmãos espirituais e por tantas leituras elevadas, não só na religião divina, mas em muitas crenças, né? O planeta Terra está num plano de expiação e se transformará num plano de regeneração, certo? Quando que ele vai acontecer isso? Será que o planeta vai sair do sistema solar onde está localizado e vai para outro lugar? Não. Essa transformação se dá também pelos espíritos reencarnados aqui. Quando a gente transformar a nossa mente, o planeta também evolui. Então veja o quão é importante nós buscarmos estes conhecimentos. E aí o irmão Paiva traz aqui justamente essa questão de que esse assunto já está sendo estudado há muito tempo e que a gente precisa acelerar, né, esse processo aí de entendimento. O destacado nome, continuando aqui, é o saudoso escritor paulista Jorge Rizzini, que citamos logo nas primeiras páginas deste despretensioso trabalho. Ele foi um grande amigo do veterano legionário da Boa Vontade de Deus, o jornalista Walter Perioto. Nascido na cidade de São Paulo, a 25 de dezembro de 1924, Rizzini foi igualmente jornalista, radialista, publicitário e médium psicógrafo. Em seu livro Escritores e Fantasmas, realizou extensa pesquisa e catalogou expressivo número de ilustres figuras e os relatos delas acerca da existência do mundo invisível. A fim de ampliar ainda mais o acesso de todos vocês a esse conhecimento, trarei da mencionada obra literária algumas dessas narrativas. Mediunidade de Cristóvão Colombo. Rizzini descreve que o conhecido navegador e explorador genovês Cristóvão Colombo, 1451-1506, se revelou excelente médium, de acordo com as informações contidas na História Universal, de autoria do escritor e respeitado intelectual italiano Cesare Cantu, 1804-1895. O célebre escritor afirmou que Colombo costumava ouvir mensagens de entidades espirituais. Quando naufragou na costa da Jamaica, registrou uma dessas comunicações que demonstram
ao do teor bíblico conforme segue. Homem insensato e vagaroso em crer e em servir o teu Deus, diz o Espírito a Cristóvão Colombo, recriminando-o pela sua falta de fé. Que mais fez ele por Moisés e por Davi, seu servo? Desde o teu nascimento, Deus tem sido para ti da maior solicitude. Logo que chegaste a uma idade conveniente, ele fez retumbar maravilhosamente a terra toda com o teu nome. As Índias, essa tão rica parte do mundo, ele tas concedeu com liberdade de as repartires com que te aprovesse. As árduas barreiras do oceano caíram diante de ti, uma infinidade de países e se sujeitaram a ti. O teu nome tornou-se famoso entre os cristãos. Porventura Deus fez mais pelo grande povo de Israel, tirando-o do Egito, ou por Davi, elevando-o de pastor a rei? Volta-te, pois, para ele e reconhece o teu erro, porque a sua misericórdia é infinita. Se te faltar realizar alguma grande empresa, não te sirva de obstáculo à tua idade. Acaso Abraão não contava mais de 100 anos quando gerou Isaque? E porventura Sara era jovem? O desalento entrou em teu coração e pede socorro em altos brados. Responde: quem ocasionou tuas aflições, tuas penas tão vivas e reiteradas? Deus ou o mundo? Deus não faltou às suas promessas, e depois de teres recebido tais serviços, não te disse que tal não tinha sido a sua intenção, e que tinhas compreendido mal. O que ele promete, cumpre-o mais ainda. O que agora te acontece é a recompensa dos trabalhos que tens sofrido por outros amos. E agora continua o irmão Paiva. Ao relatar essa experiência, Colombo tece o seguinte comentário. Eu ouvia todas estas coisas como um homem semi-morto, e faltaram-me as forças para responder à linguagem tão verdadeira. O mais que pude fazer foi chorar minhas culpas. Esse que me falou, quem quer que fosse, terminou acrescentando, aspas, nada temas, tem confiança, todas as tuas atribulações estão gravadas no mármore, e não sem motivo. Gente, que relato interessante, hein? Cristóvão Colombo, aí, grande explorador. E a gente percebe, olha que coisa interessante, a gente pode fazer um link importante para justamente a gente entender como é que esses grandes navegadores, como é que eles conseguiam, sem tecnologia, é claro que havia ali uma ciência naquela época, eles viam muito a posição das estrelas, dos astros. Não vou entrar aqui nessa seara porque eu não domino muito essa parte, mas o que a gente sabe é isso, né? Que esses grandes navegadores saíram a explorar o mundo, até então desconhecido, e não tinha tecnologia, não tinha o GPS, não tinha mapa. Eles, né, com essas navegações, eles iam desenhando aquilo que eles estavam vendo e tudo mais. O que impulsionou esses nobres irmãos, se não também a espiritualidade superior, senão aqueles que muitos consideram mortos, né? Porque quando a gente fala da espiritualidade superior, estamos falando de espíritos que não estão reencarnados. Então, para alguns é como se estivessem mortos, mas aí está aí um relato. Ah, mas irmão Rafael, um relato de tanto tempo, será que é verdadeiro? Você pode fazer essa pergunta, e é uma pergunta honesta. Mas pense em todos os aspectos. Não havia tecnologia, não havia mapa, não havia nada, e essas pessoas saíram com tanta coragem, exploraram o mundo que hoje a gente conhece.
Imagina se eles não tivessem feito isso, hein, gente? Já pararam para pensar? Se não tivessem esses corajosos. Ah, mas, irmão Rafael, eles faziam isso em busca de outros objetivos. Tudo bem. Deus escreve certo por linhas tortas, diz aí, tem esse ditado, né? E Paulo apóstolo, se eu não me engano, ele fala, né, que o critério de Deus é loucura para os homens. Então, Deus se utiliza de todas as maneiras para que a gente vá entendendo certas situações. E Cristóvão Colombo, mesmo sendo, né, podemos colocar assim, alguém que estava interessado em outras coisas, tinha essa mediunidade. Eu queria frisar um pouco, a gente vai, nos nossos próximos encontros, vai ter mais personalidades da história que tinham essa mediunidade. Eu queria tocar nesse ponto e finalizar aqui o meu comentário, já passar aqui para a Mona. Quando se fala em mediunidade, gente, existem vários nomes, né? Mediunidade, carisma, sensitividade, paranormalidade, enfim, são vários nomes que significam a mesma coisa. Aqui na religião divina nós falamos de mediunidade. E mediunidade, gente, é algo compulsório a todos. O que é algo compulsório? Acontece e pronto, acabou. Todos nós somos sensitivos, todos nós temos mediunidade. Não é só aquele irmão, aquela irmã que faz trabalhos, né, espirituais, né? Os irmãos espíritas, por exemplo, né, fazem bastante desse trabalho. Os irmãos das religiões de matrizes africanas, né? Enfim, não são todos nós temos essa mediunidade, tá? Você, eu, a minha filha Alice, todo mundo tem mediunidade. A grande questão é o que, gente? É saber dominar essa ferramenta. E o que é mediunidade, então, Rafael? O que é isso? É a capacidade nossa de contatar o mundo espiritual através, gente, de várias maneiras. É pelo pensamento, principalmente, mas outros veem, outros falam, outros sentem, né? Então, assim, cada um à sua maneira. Inclusive, estava conversando com um amigo meu que teve pela primeira vez na igreja no sábado passado, e ele tem, né, ele tem essa mediunidade mais avançada, principalmente no campo da visão, né? E sabendo que as nossas reuniões nas igrejas ecumênicas, gente, elas são de alto teor espiritual, viu, gente? É mesmo. Se você vai de coração aberto, né, de mente esclarecida, né, mente aberta, você recebe muita coisa. E aí, nessa reunião, eu perguntei para ele, eu fiz a pergunta, e aí, quem que você viu hoje? Por quê? Em um outro momento, né, alguns anos atrás, nós estávamos, a igreja aqui de São José dos Campos, ela estava num outro endereço. E ele trabalhava, né, na instituição naquele momento. E aí, um dia, a gente organizando a igreja, né, esse meu amigo passou e olhou assim para onde fica a plateia, né, nas cadeiras, ficou olhando e foi embora. Quando a gente finalizou ali, veja, a gente não era um dia de reunião, era um dia que a gente estava ali, né, limpando, organizando a igreja e tudo mais. Aí, quando terminou, ele falou assim: Rafael, você não atendeu aquele senhor que estava sentado na cadeira? Não tinha ninguém ali sentado. Não, tinha sim. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, né? Aí eu falei assim, então, meu amigo, você viu a presença espiritual de alguém que aproveitou que a igreja, de alguma maneira, estava aberta e veio aqui, né, agradecer, pedir, suplicar. As igrejas são um ponto de luz, né? Aí, nessa época, era por volta ali de 2018, né? Então, aí, nessa época, eu até eu presenteei ele com esse livro aqui, Os Mortos Não Morrem, né? Quando o irmão Paiva lançou. Aí, quarta veio para sábado passado, dia 22, e aí eu comentei com ele, falei assim, e aí, e hoje? Né? Aí ele falou assim, lá na sala de preparação tinha uma senhora, né, com uma feição assim, bem, não era uma feição brava, sabe, mas uma feição ali concentrada e participando, sentada ali na cadeira. Então, aí eu falei assim, tá vendo?
Lembra aquela outra vez que você viu? Continua a mesma coisa. Por quê, gente? Porque a espiritualidade trabalha sempre em conjunto com a gente. Isso não é para causar medo ou aflição, não. Eles estão aqui, eles estão aí na sua casa agora. Se pudéssemos, gente, se os nossos olhos materiais não fossem tão pesados, a gente olharia, né? Eu estou aqui do lado do sofá, a gente veria, né? Até mesmo, por que não, os nossos entes queridos que participam dessas reuniões por permissão de Deus, por permissão de Jesus, né? Então a mediunidade é isso, é como a gente entra em contato com o mundo espiritual. E todos nós temos essa ferramenta, gente, todos nós. Agora, o importante é o quê? Sabermos utilizar essa ferramenta, né? E principalmente para as coisas boas, porque muita gente utiliza para o mal. A gente tem que lembrar que o processo aqueles processos de possessão e obsessão, né? Não acontece, gente, só do mundo espiritual para o mundo material. Muitas vezes são irmãos materiais que obsidiam espíritos por causa da sua vibração pela mediunidade. Então veja como que é importante entendermos esse assunto. Quanto mais entendemos, gente, mais saímos da ignorância, né? Melhor conduzimos as nossas vidas e as nossas atitudes. Era isso que eu queria comentar, Mona. Vamos lá, que já puxar aí o trem aí, fica à vontade. Seja bem-vinda, Deus está presente. Está presente a todos, e isso é importante a gente estudar, porque não adianta a gente saber tudo, a gente não começar a estudar os livros do irmão Pai, que eles dão todo esclarecimento espiritual para a gente renovar as nossas energias, porque a gente vê tantas coisas espiritual. Eu já senti, qualquer uma pessoa que já sentiu, quem trabalha na equipe já sentiu isso, né? Porque eu já senti muito. Quem não trabalha já sentiu isso, né? Que isso é importante a gente mostrar que a gente pode, todos nós somos médios, como você disse. Todo nós tem um ponto de luz, né? Um pontinho de luz que a gente tem, a gente pode renovar e passar para outras pessoas que não conhecem a religião de Deus, não sabem o que é religião, não sabem que é a espiritual, não sabe porque a gente morre e falta pulmão espiritual. Então, a gente começando a estudar, não só os livros do irmão Paiva, mas também eu dou uma dica para vocês, na revista sempre vem a mensagem, né, mãe? Sempre vem a mensagem do meu PC, do Índio Flecha Dourada. Eu sempre aconselho as pessoas que são legionários, eu sempre aconselho, estuda a mensagem do irmão Paiva, porque o irmão PC de Menezes, ele traz a mensagem lá do mundo espiritual e passa para todos nós. Por isso que a mensagem dele, todas as mensagens, o irmão Paiva escreve e coloca tudo na revista. Para quê? Para a gente estudar a espiritualidade superior. Porque a gente também tem que estudar as mensagens do irmão Paiva, porque ele traz o esclarecimento ali e a gente vai aprender não só com o irmão Paiva, com o irmão Zaru, mas com o mundo espiritual, né, mãe? A gente aprende também, a gente aprende com o irmão PC. Quando o irmão PC participa da reunião do lar do irmão Paiva, ele traz tanta clareza, tantas mensagens que ele traz lá do mundo espiritual para nossa renovação, para a gente renovar, para a gente fazer várias coisas que a gente pode fazer. Outros falam, outros pregam, né? Outro tem um pouquinho, por exemplo, a mãe, você, o pai, já prega, né? Tem um ponto de luz ali. Então, você prega, outro fala, outro tem o ensinamento. Cada um tem um pouquinho. O outro campo, né, mãe?
Outros cantam, que tem uma voz bonita. Olha aí, olha quanta coisa que a gente tem. Só faz o quê? Realizar, né, mãe? A gente tem que realizar, a gente tem que mostrar que eu tenho um pouquinho. Eu também posso passar. Eu não sou pregadora. Falando por mim mesmo, eu não sou pregadora. Mas eu tenho um ponto de luz passando a mensagem. O que eu aprendo. Eu aprendi tanta coisa na reunião tá comendo com Deus, que eu vou passando um pouquinho para as pessoas que eu conheço, né? E as pessoas, quando eu vou para Campinas, lá para ver o problema do aparelho, tem muita gente ali senta, até vezes pergunta de onde você é. Aí eu explico, eu sou da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo. E eu vou explicando tudo para aquela pessoa, porque aí a pessoa vai dizer, nossa, você entende o lado espiritual. Aí ela pergunta, por que a gente morre e tem que voltar para o mundo espiritual? Aí eu explico para ela, fala que é a nossa missão. Um dia a gente vai ter que voltar para o mundo espiritual. Aí Jesus vai ver se você fez coisa boa ou coisa ruim. Então, isso a gente faz todo dia, é de renovar o nosso destino. Então, vamos passar esse pontinho de luz, vamos esclarecer, vamos pensar o que eu estou fazendo na minha vida, será que eu estou agindo certo? Começa da gente, né? Porque a gente tem essa mania de apontar o dedo pro outro. Você está errado. Não, cada um tem que ver seu erro. Cada um tem que ver aonde você está errando. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou agindo bem? Será que eu estou fazendo aquilo que Jesus promete para todos nós fazer? Então, a gente tem que refletir o que a gente está fazendo. Porque um pouquinho a gente está fazendo, mas tem muita coisa para a gente aprender. E a gente está muito devagar. Por quê? Porque o ser humano não aprendeu ainda a renovar, não aprendeu ainda a perdoar, não aprendeu ainda a amar o semelhante, né? Dar o pão para outras pessoas que precisam, dar um cobertor, né? Que a LPV está fazendo isso agora, nesses frios. Eles estão fazendo a campanha, né? Do cobertor, né, mãe? De dar para as pessoas roupa de frio, bom estado, né? Frio, calçado, meio. A LPV já está começando a arrecadar os cobertores e dar para as pessoas que não têm condições de comprar cobertor, que são pobres, não têm condições. Então, a LPV já começou. E a gente pode fazer o quê? Ajudar um pouquinho, o que é? A oração. Pedir para aquela pessoa que vai aquecer o coração, aquecer, aquecer de coração, aquecer. A palavra, ela aquece. O carinho que você dá para a pessoa aquece. Então, o quiser, a gente vai ficar, o coração vai ficar limpo, vai ficar mais alegre, porque vai dizer, eu estou fazendo a minha parte, eu quero ajudar aquela pessoa, ela precisa da minha ajuda. Ela é ser humano como eu sou. Se eu preciso, um dia eu precisar, essa pessoa vai me ajudar, né? Se a minha família voltou para o mundo espiritual e eu fiquei aqui na Terra, é minha vez de ajudar. O pouquinho eu posso fazer. Se a mãe, o pai, o avô, os irmãos faz um pouquinho a pai, eu também posso. Eu faço parte da família? Faço. Eu faço parte da religião de Deus? Faço. Então, um pouquinho que eu fizer, fazer um ponto de luz que a gente vai levar eternamente. Até no dia que a gente botar para o mundo espiritual, esse pontinho de luz vai estar com a gente, que é a boas obras que a gente fizer, boas. É bem melhor você fazer bom do que ruim, porque ruim não leva a nada. Um pontinho de luz que a gente levar, eu tenho certeza que Jesus, irmãos espirituais,
vai ficar muito feliz que você fez a parte boa, que você fez as suas obras e trouxe tudo que você fez aqui na terra. Eu tenho certeza que Jesus vai ficar muito feliz de a gente fazer a nossa parte para a gente renovar mesmo, para a gente falar, eu posso, tudo que eu posso é que Ele me fortalece. Então, eu posso fazer a minha parte, eu posso ajudar. Se para mim faz bem, eu posso fazer bem para outras pessoas. Muito bem, Mona. Obrigado aí pela participação. Enquanto a Armando você vai se preparando aí, gente, eu achei aqui, ó, corroborando com o nosso estudo, esse novo livro, né, que foi lançado aí recentemente, do irmão Bezerra de Menezes, Espírito, pela Sensitividade de Chico Perotto, Reflexões sobre Jesus e suas leis, volume 1. Olha que interessante. E aí eu passo aí a palavra depois para a Armando se ele comentar, mas na página 239, a gente está falando de mediunidade, né, também. Ouçamos a intuição divina. Constantemente somos influenciados por forças benignas ou malignas. Aquilo que a Mona aí estava destacando aí agora há pouco, né? Obras boas ou obras não tão boas. Tudo depende de nós. Entretanto, se buscamos a coerência divina, os Espíritos de Deus serão nossos inspiradores. São os que nos orientarão nos momentos de angústias e dores. Trata-se dos espíritos preventivos, nossos anjos da guarda. Ora, se andarmos com os espíritos de luz da prevenção contra o erro, quem nos deterá? Na Terra, trabalha-se muito sobre as circunstâncias, ao sabor das consequências. Que tal mudar o foco para as causas? Para isso, precisamos da harmonia e da dedicação de todos, para que os Espíritos de Deus possam melhor ajudá-los pela intuição. Mediunidade, né? E não temam os pensamentos que lhes vierem à mente, mesmo que sejam para estudos, reflexão. Se não forem proveitosos, tiraremos do caminho. Porém, sempre algum recado ou ensinamento podemos assimilar dessa conexão permanente entre céu e terra. Tudo isso de forma bem tranquila, sem nada forçar. Então, tá vendo? A espiritualidade vai trabalhando com a gente, vai mostrando para nós, por isso que é importante, né? Compreendermos essa questão de mediunidade, né? E aplicarmos esses conhecimentos aí na nossa vida. Vamos lá, Armando Celi, fica à vontade, seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Então, como você estava dizendo, todos nós, né, o irmão Paiva já escreveu lá para a gente, todos nós somos médiuns, todos nós somos sensitivos, né, carismáticos, seja lá o nome que for dado. Agora, a diferença é a gente se educar essa mediunidade. Como na semana passada você ainda falou sobre isso, né, que a nossa união com a espiritualidade ela é compulsória, ou seja, ela acontece. Né? Agora, se nós vamos estar conectados com aquilo que é elevado ou que não é tão elevado, vai depender de nós. Por isso, os estudos, por isso a gente aprendendo sempre, né? E o irmão Paiva, esse grande professor, traz essas obras tão belas e tão fácil, né, da gente compreender para que a gente realmente possa educar, né, espiritualizar a nossa mediunidade, para que a gente possa estar sempre atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, para que a nossa ligação seja, né, com espíritos elevados, com espíritos que querem o nosso bem, que querem nos ajudar a vencer os desafios, né, a vencer as nossas dificuldades, a traspassar aí os montes, né, que muitas vezes a gente se depara aí, e é o conhecimento, né, o estudo é que vai fazer toda essa diferença. Então, é como você bem frisou aí hoje, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós buscarmos o conhecimento sobre o assunto, melhor a gente vai
evoluindo e vai melhorando, né? O nosso íntimo, e como você disse, vamos melhorar esse planeta. Né? Que muitas pessoas falam, né? O mundo, nossa, o mundo está de cabeça para baixo. Não, o mundo não está. Ele está do mesmo jeito que Jesus o criou. Nós, seres humanos, que não estamos agindo corretamente. Então, para que o mundo se transforme, nós precisamos melhorar. O irmão Paiva, acho que no livro É Urgente Reeducar, ele não fala, cuida do espírito, reforma o ser humano e tudo se transforma. Né? Então, é isso que nós precisamos fazer. E veja, como você disse, Jesus, ele nunca forçou a nada. Né? Ele não quer enfiar, como o irmão Paiva fala nas suas pregações, ele não quer enfiar a goela abaixo, que não, você tem que entender, é assim, é isso. Né? Ele fez, como você citou aí os casos, tanto quanto com Nicodemos quanto com Zaqueu, ele esclareceu, né? Ele esclareceu eles. E eles entenderam tão profundamente o que Jesus dizia, que eles se transformaram. Né? Principalmente no caso de Zaqueu, né? Bastou que Jesus falasse com ele né? O Evangelho não narra, mas pelo que diz, algumas horas, e ele, uma vida toda que ele vinha fazendo coisas erradas, e ele se transformou ao ponto de reconhecer o seu erro e de querer corrigir, que é o mais importante. Né? A nossa transformação, ela acontece daí, quando a gente reconhece e quando a gente procura melhorar, procura se transformar. E a vida espiritual, ela está aí, e como o irmão Paiva também já nos ensina, né? O mundo material não mais evoluirá sem a ajuda flagrante do mundo espiritual, né? E é isso que nós estamos aqui aprendendo para que a gente possa fazer parte dessa evolução, tanto material quanto espiritual. É isso aí, a gente vai aprendendo e vai evoluindo, né, gente? Agora, alguém pode pensar assim, nossa, mas parece que é meio repetitivo a coisa aí, vocês estão sempre falando dessas coisas? Sim. O óbvio, muitas vezes, não é falado, gente. Por incrível que pareça. O óbvio, muitas vezes, não é falado. Então, a gente precisa voltar, vamos pensar assim, né, nas nossas origens, no sentido de, estamos aqui na Terra para quê? Qual é o nosso propósito? Por que reencarnamos? Aí, a partir disso, a gente vai refazendo, né, vai entendendo. Hoje, uma palavra que está em moda aí, vamos ressignificando a nossa vida, é isso mesmo. A gente vai mudando o foco daquilo que a gente, um dia, de repente, pensou que era a melhor estratégia, que era a melhor coisa, mas a nossa vida é muito mais do que isso. É uma grande preparação. Né? Eu gosto muito daquela fala do irmão Alziro Zarur, ele fala, né, nenhum sofrimento é em vão, nenhuma lágrima se perde. Aí ele diz, a vida humana é apenas uma preparação para a verdadeira vida. Quem não chora sua lágrima secreta? O Pai Celestial guarda-as para toda a eternidade, dizia o fundador da Legião da Boa Vontade. A vida humana é apenas uma preparação para a verdadeira vida. Então, vamos nos preparar, vamos buscar esses conhecimentos. Novamente, se há dúvida, vamos buscar, vamos perguntar, vamos questionar, vamos conversar. Mas é assim que a gente vai crescendo, de verdade. Né? Então, que aproveitemos essa oportunidade, principalmente que a religião divina dá para todos nós. Obrigado, irmã Luceli, Mona. Parabéns aí pelos comentários. Vamos lá para Jundiaí, irmã Deise, o irmão Rafael. Quiserem trazer aí seus destaques, seus comentários, fiquem à vontade. Oi, Rafa, Deus está presente. Viva Jesus! Seja bem-vinda, irmã Deise. Obrigada. A gente está prestando atenção aqui, mas é exatamente isso que vocês estão falando, né? Como a gente aprende. A humanidade não mais evoluirá sem o auxílio flagrante da humanidade de cima.
Então, a gente tem que enxergar isso, né? Que a nossa origem vem do espiritual, abrir esses nossos olhos espirituais, que, né, a gente tanto vem aí tentando abri-los, né? Para que a gente enxergue as coisas mais pelo âmbito espiritual na nossa vida e que a gente haja mais por esse lado espiritual, né? Porque às vezes a correria do dia a dia acaba deixando a gente tão desligado, né, Rafa? Que a gente acaba esquecendo das coisas espirituais e não é porque a gente quer, né? A hora que a gente percebe, a gente já está tão envolvido com os problemas, né, da matéria, que a gente esquece de pedir o auxílio espiritual, né? E esses amigos estão aí predispostos a nos ajudar, né? O Cristo deixou o anjo da guarda, né, aqui com a gente para nos ajudar, nos auxiliar. E quantas vezes a gente lembra desse anjinho que está aqui com a gente, né, que está disposto a nos dar a intuição assertiva, né, para resolver os nossos desafios. Então, acho que é isso, né, nos mínimos detalhes, lembrar das coisas espirituais para que a gente possa acertar mais e a gente se aproximar mais das coisas espirituais. Então, acho que o que me despertou esse assunto de hoje foi isso, para que a gente refina mais esse olhar espiritual, para que a gente se ligue mais com as coisas espirituais e lembre dos irmãos espirituais, né? Como você mesmo falou, a gente não pode esquecer que existem mecânicos no mundo espiritual, existem engenheiros no mundo espiritual, professores no mundo espiritual, e eles querem nos ajudar. Então, a gente não pode esquecer desses irmãos espirituais que estão aí predispostos a nos ajudar. E eles só conseguem nos ajudar quando a gente tem essa sintonia aí afinada com eles. Se a gente não tiver essa sintonia, se a gente não lembrar deles, eles não vão conseguir nos ajudar, porque a gente não vai conseguir escutar a intuição que eles têm para nos passar, né? Muito bem, irmã Deise. A irmã comentou aí, me fez lembrar eu gosto muito dos ditados populares, gente, porque eles resumem muita coisa em pequenas frases. Mas há um ditado que diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver. Então, fazendo um paralelo, né, irmã Deise? A pessoa que não quer receber ajuda é aquela que realmente não se esforça para nada nesse sentido, né? Ou seja, ela não, ela precisa de ajuda, ela precisa de receber esse conhecimento, mas tudo faz para se afastar dessas coisas. Novamente, tá, gente? A religião divina não impõe nada, nada é colocado. Como o irmão Vizete mesmo colocou aqui, né, no livro dele, Reflexões sobre Jesus e suas leis, sem forçar, né? Não é impondo. É um passo que nós temos de dar. É um passo que cada um vai dar. E outra coisa, hein, gente? Ninguém vai fazer por outra pessoa. Eu não vou fazer pela minha esposa, né, essa evolução espiritual, nem ela por mim. E nem nós dois pela nossa filha, Alice. É cada um que vai trilhando o seu próprio caminho. Podemos andar, sim, de mãos dadas nesse sentido. Juntos, crescendo, evoluindo, se ajudando. Mas o passo em si, quem dá, somos nós. Agora, a humanidade como um todo está pensando nisso? Vejam os assuntos que estão sendo discutidos, não só agora, mas em outros momentos. Lembre que lá, por exemplo, no Apocalipse de Jesus, né, ele fala de distrações que a humanidade ficaria ali, né, discutindo sobre coisas, né, essas estrelas, né, ele fala, né, das estrelas do céu que cairão, e aí vem a explicação da religião divina, né, esses momentos em que distraem a humanidade. Quantos assuntos banais a humanidade tem discutido, ao invés de falar das coisas que realmente são importantes? Veja, não estou falando só dos assuntos espirituais que, em algum momento, serão, né, prioridade. Ainda não são de forma verdadeira. Mas até os assuntos mais importantes da sociedade ficam, de repente, por um outro momento, e são discutidas outras coisas banais, muitas vezes, fúteis. Então, veja o quanto que a humanidade tem desperdiçado a chance de evoluir. Então,
Diante desse cenário, o que a gente faz? Cruza os braços, gente. Então é isso mesmo, fazer o quê? Vamos, né? Não vamos nadar aqui contra a maré, contra a corrente. Vamos ser como diz, né, outro ditado, né? Maria vai com as outras, né? O pessoal comenta. Nada contra as Marias, tá, gente? Mas é só um ditado aí popular. Mas o que quer dizer isso? A gente então não vai fazer nada? Não, a gente vai fazer a nossa parte. Só do fato, gente, de estarmos aqui conversando e estudando, é uma maneira da gente trazer, né, esses conhecimentos. Quando a gente compartilha aqui nesse nosso estudo, é uma maneira de darmos oportunidade a esses conhecimentos que vêm de Jesus. Quando estamos presentes nas nossas igrejas ecumênicas, é uma oportunidade de que damos, né? Quando financiamos, gente, né? Quando nós somos dizimistas da religião divina, nós estamos ajudando a fazer com que esses conhecimentos cheguem em mais corações. É isso. A gente vai fazendo a nossa parte. A semeadura, a gente sempre comenta aqui, a semeadura é com a gente, a colheita é com Deus. A nossa parte é semear, né? Irmã Olívia, que está aqui com a gente, diretamente de Taubaté, quer comentar aí, minha irmã, trazer algum destaque, quer fazer alguma pergunta, de repente? Fica à vontade. Rafael, é o seguinte, eu às vezes eu sonho com as pessoas que já morreram, sabe? Daí eu sonho, às vezes eu sonho com meus avós falando comigo. Daí eu acordo assim, nossa, ele falou uma coisa assim para mim, vai acontecer isso. Eu sonho com a minha família, uns amigos. Eu sonho assim, nossa, vai acontecer isso. Daí eu conto para meus amigos não acreditam em mim, né? Mas eu sonho com meus familiares falecidos. E eu sonhei com a minha tia, que a minha tia veio e falou para mim, ela falou assim, vim visitar sua mãe. Daí eu falei assim, então entra, tia. Daí quando eu olhei assim, ela parecia que ela estava perto, assim, conversando comigo, assim, achei muito interessante, sabe? Fiquei assim impressionada, assim. Minha tia falando comigo, meus avós apareceu para mim também. É isso. Parabéns, palmas aí para a irmã Olívia. Irmã Olívia, essa é uma manifestação, né, dos seus entes queridos que estão mais vivos do que nunca, né? Se a gente sonha com esses nobres, com os nossos entes queridos, é porque eles estão próximos da gente. O sonho também se dá, é um mecanismo que a mediunidade utiliza, né? E parabéns, olha que interessante, você vê, eles vêm visitar a gente mesmo, vêm, né? E nós, se estamos, né, irmão Olívio, com o coração preparado, né, se estamos em sintonia, como a irmã estava, olha aí o quão é importante, tá vendo? Eles estão mais vivos do que nunca, minha irmã. Só prova né, e novamente a prova, né, que os nossos entes queridos não deixaram de existir depois que o corpo material, depois que o corpo físico deles, né, faleceram, né, morreram. Eles continuam mais vivos do que nunca e estão acompanhando cada passo nosso. Parabéns, viu? Eu não tenho medo. Eu falo com eles quando meus familiares aparecem, né? Eu converso assim. Eu não tenho medo. Eu comentei com as minhas amigas falam, não, eu tenho medo disso, mas eu não tenho medo. Eu falo quando eu vejo a minha tia, vejo meus avós, eu não tenho medo. É isso aí, irmão. Parabéns. É isso aí, parabéns. Viu? Obrigado aí por compartilhar aqui com a gente e claro, né, sempre está aqui com a gente também, né? Muito bem, gente. Então vamos caminhando aqui para a nossa conclusão. Antes vou compartilhar aqui a palavra do irmão Paiva Neto, né, no último dia 22, sábado passado, no caso. Tivemos aí a grata felicidade de termos o contato, né, transmitindo a sua mensagem de paz. Então, nós vamos ouvir a palavra do irmão Paiva. Acho que eu já vou aproveitar e fazer aqui a nossa foto, aproveitar que está todo mundo já com a câmera aberta, e a gente já faz a foto aqui, e aí depois a gente vai para a conclusão aqui da nossa reunião. Vamos lá? 1, 2, 3, Jesus!
Aí, muito bem. Então, a gente vai ouvir a palavra do irmão Paiva e logo em seguida nós vamos ouvir a composição também, que é do irmão Paiva Neto, Prece para ter tranquilidade, que vai concluir aqui a nossa reunião, o nosso estudo de hoje. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui com todos vocês. Então, com a palavra, o irmão Paiva Neto, e depois a música Prece para ter tranquilidade, encerrando aqui a nossa reunião. Vamos lá. Queridos irmãos legionários da sede central, das regionais, do Brasil e do exterior, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Aqui é o irmão Paiva. Hoje é sábado, 22 de julho de 2023. Salve meio século da religião de Deus. Vem aí os 34 anos do Templo da Boa Vontade. 21 de outubro de 2023. Caríssimos irmãos, envio meu abraço fraterno. Nosso lema, acima de tudo, em nossa vida, é Jesus. Só Jesus salva, dele a paz virá para o coração que quer ser perdão. Vem, ó Mestre, a nós.
sem o teu amor. Sem o teu amor. Que assim seja, que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus, as nossas palmas. Muito obrigado, gente. Mana, minha maninha, mamãe. Obrigado aí, até a próxima. Olívia, muito obrigado, viu? Por ter compartilhado aqui com a gente. É sempre um prazer receber todos vocês. Você que está assistindo essa gravação também, o nosso muito obrigado. E até a próxima. Viva Jesus! Deus está presente. Viva Jesus! Tchau!